Normalmente, palavras que terminam com aquele sufixo sídio carregam um peso meio final, assim. Uma sensação de término violento, né? Uhum, com certeza. A gente já pensa logo no pior. Pois é, pensa bem nas mais comuns, tipo homicídio, suicídio, infanticídio. Existe sempre a expectativa de uma destruição física. É o ponto final absoluto numa linha do tempo biológica, sabe? É o fim da linha, é exato. Mas e se a única maneira de realmente começar a viver, de experimentar uma liberdade absoluta e incondicional, fosse justamente cometendo um tipo muito específico e intencional de dissídio? Essa é a grande provocação, né? Exatamente. Beleza, vamos destrinchar isso. A nossa missão nessa imersão de hoje é mergulhar numa ideia muito provocadora, trazida por um artigo fascinante chamado Viver Plenamente, o mistério do egocídio. Um título forte. Muito forte. O autor é o Aldrin Parreiras Maia, que pesquisa filosofia e religiões comparadas, e ele reuniu percepções de algumas das mentes mais brilhantes da história para mostrar que essa morte que a gente tanto evita pode ser, na verdade, o maior prêmio da existência humana. E logo de cara, acho que é fundamental a gente dissipar qualquer mal-entendido em relação a essa palavra pesada do título. Sim, por favor, porque a palavra assusta. Assusta muito. Mas o egocídio não tem absolutamente nada a ver com danos físicos, com depressão ou com a aniquilação do nosso corpo biológico. Trata-se de um processo estritamente interno. Certo. É a dissolução voluntária de uma estrutura que, na sua essência, é uma grande ilusão. Nós estamos falando da desconstrução metódica daquilo que a gente costuma chamar de eu. Aquela vozinha na cabeça, né? Exato, essa construção mental que passa o dia inteiro defendendo interesses pessoais. Tem uma imagem maravilhosa no texto que captura perfeitamente o que é essa desconstrução. Imagina uma única gota d'água. Uhum. Essa gota tem uma tensão superficial, ela possui limites muito claros, um formato super específico. Ela está separada de todo o resto do ambiente e justamente por causa dessa separação, ela é incrivelmente vulnerável. Qualquer calorzinho a mais ali já era. Exatamente, ela evapora, seca, desaparece. O egocídio seria o processo de quebrar essa tensão superficial para deixar de ser a gota isolada e, de repente, perceber que se é o próprio oceano. Nossa, a mecânica dessa metáfora é brilhante, porque ela ilustra exatamente a travessia que as tradições sapienciais propõem. Há um lado da fronteira, que é o mundo do egocêntrico, onde a gota deforma a realidade para acreditar que a sua pequena forma redonda, os seus medinhos, as suas vontades são o centro de tudo que importa. É o nosso estado padrão, infelizmente. Pois é, mas do outro lado da fronteira, a gente tem a percepção do libertado. Quando essa tensão superficial se rompe, a água não deixa de existir. Ela apenas abandona a limitação da forma e se reconhece na vastidão. A travessia dessa fronteira, então, esse ato de estourar a bolha, é o que a gente está chamando aqui de egocídio. Precisamente. E o que mais me impressionou ao analisar as fontes para hoje é perceber que isso não é, de forma alguma, uma invenção da psicologia moderna. A gente costuma achar que o debate sobre o ego começou com Freud, com a psicanálise, mas, milênios atrás as tradições antigas já estavam quebrando a cabeça com isso, né? Sem dúvida, muito antes de a gente usar esse vocabulário clínico de hoje, o Oriente já tinha mapeado esse problema com uma precisão cirúrgica. O budismo fala muito disso, não é? Sim, o budismo é o exemplo mais clássico com o conceito de anatta, que pode ser traduzido simplesmente como o não-eu. O não-eu. Isso. A premissa central de anatta é a percepção de que não existe um núcleo sólido, permanente ou imutável dentro da gente. Nós passamos a vida acreditando que a nossa personalidade é como se fosse uma pedra preciosa e indestrutível, guardada no centro do peito. Nossa alma, nossa essência verdadeira. Exatamente, o que a gente acha que é. Mas o budismo argumenta que, se a gente olhar com atenção, o ego é apenas uma colcha de retalhos. Certo, mas vamos trazer isso para o chão de fábrica do nosso dia a dia, para quem está escutando a gente. Quando dizemos que o ego é uma colcha de retalhos, como isso se parece na prática? Como assim? Imagina um cenário super comum.
Alguém recebe um e-mail passivo-agressivo do chefe logo na segunda-feira da manhã, e o sangue ferve. A pessoa passa o dia inteiro remoendo aquilo. Como a ideia da colcha de retalhos explica essa reação? Esse exemplo é perfeito para ilustrar o mecanismo. A raiva que surge ali ao ler o e-mail, ela não vem de um eu fundamental e imutável. Não. Não, ela vem de retalhos específicos que foram costurados ao longo do tempo. Talvez exista um retalho ali que seja o medo de perder o emprego. E esse retalho está costurado a outro retalho que é uma insegurança crônica desde a infância sobre não ser bom o suficiente, unido a mais um retalho que é a necessidade de aprovação constante. Caramba, a gente vai juntando tudo isso. Juntando tudo. Nós pegamos todos esses traumas, os desejos, as reações automáticas, costuramos tudo isso com a linha da memória e chamamos esse cobertor pesado de minha identidade. E aí, quando o chefe manda o e-mail? Ele apenas cutucou um desses retalhos e nós sofremos tanto porque a gente se identifica totalmente com a costura. Sabe o que isso me lembra? É como se o ego fosse aquele avatar que a gente cria quando vai jogar um videogame. Como assim? Sabe, a gente passa horas no menu inicial escolhendo a cor do cabelo, as roupas, distribuindo os pontos de habilidade. Aí entramos no jogo e começamos a explorar o mapa. Sim, construindo o personagem. Isso, mas o nível de imersão é tão absurdo, os gráficos são tão reais, que a gente simplesmente esquece que está fora da tela. A gente passa décadas achando que somos o bonequinho de pixels. A gente se perde no jogo. Completamente. Sofremos fisicamente quando a barra de energia dele cai, ficamos em pânico quando ele perde as moedinhas lá. E a tragédia cômica é que o tempo todo nós somos quem está esparramado no sofá, com o controle na mão, em total segurança. Essa imagem do avatar traduz exatamente o erro de identificação que gera o sofrimento humano. Nós esquecemos quem segura o controle e passamos a defender os pixels virtuais com a nossa própria vida. Dá um nó na cabeça pensar assim. Dá. Mas é por isso que os místicos falam de forma tão radical sobre acordar desse transe. O artigo traz uma citação do poeta e místico Sufi Rumi, do século XIII, que diz o seguinte: morra antes de morrer, para que não tenha que morrer quando morrer. Um baita trava-línguas profundo. É verdade. Mas, traduzindo para a nossa realidade do controle de videogame, como a gente executa essa morte precoce? Como a gente aperta o pause? O que o Rumi propõe é soltar o controle intencionalmente antes que o jogo desligue por conta própria. Nossa, Essa morte em vida é o desapego total de tudo aquilo que é perecível, que é virtual e transitório. entendi. Se a pessoa consegue perceber ainda em vida que ela não é o avatar, que as críticas, os títulos, as vitórias e as derrotas pertencem apenas ao personagem ali na tela, ela nasce para uma realidade muito maior. Ela sai da matriz, digamos assim. Escapa das grades do personalismo. Exato. E a consequência prática disso é que a morte física perde o seu terror. Porque se a pessoa sabe que nunca foi o avatar, o fim do jogo não é uma tragédia, é apenas a transição natural das coisas. É aqui que a coisa fica realmente interessante pra mim, sabe? Porque, tipo, é fácil a gente imaginar um monge no alto de uma montanha no Tibete, praticando esse desapego todo, ou um poeta sufi rodopiando em êxtase. Tem todo um clima, né? Tem uma aura poética nisso. Mas como uma ideia de anulação completa do ego sobrevive e se adapta no Ocidente? Porque a nossa fundação cultural inteira, desde a Grécia Antiga até o Iluminismo, é totalmente baseada no indivíduo, né? No poder da agência pessoal. Sim, a transição para o misticismo cristão e medieval mostra que essa não é uma busca isolada no mapa. Na tradição ocidental, nós encontramos o apóstolo Paulo de Tarso declarando algo extremamente alinhado com o Oriente. O que ele dizia? Ele diz: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo, mas já não vivo eu, é o Cristo que vive em mim. O pensamento grego-cristão formulou um conceito belíssimo e radical para explicar isso, chamado kenosis. Kenosis? Sendo totalmente honesta, essa ideia de kenosis, que significa esvaziamento, né? Ela soa um pouco aterrorizante à primeira vista. Porque Parece que a proposta é deletar a própria personalidade
Rasgar os próprios sonhos e virar uma espécie de recipiente vazio, um zumbi passivo diante da vida. Num mundo como o nosso, onde somos ensinados desde o jardim de infância a sermos alguém, a ter voz, a lutar pelo nosso espaço, esse esvaziamento não só como uma derrota terrível, uma desistência mesmo. Olha, a sua resistência a essa ideia é o padrão absoluto da mente moderna, e é uma hesitação muito bem fundamentada. A nossa cultura associa o ser vazio com o fracasso, com a fraqueza. Quem é vazio não tem nada a oferecer. Exatamente. Mas a mística medieval, especialmente através de figuras como o teólogo alemão Mestre Eckhart, vira esse jogo de forma magistral. O Eckhart usa um termo, Abkeshinahit, que fala sobre uma serenidade profunda nascida do desapego. Serenidade. Para ele, o egocídio não é uma submissão covarde ou apática. Pelo contrário, é o ato supremo de força espiritual. Ele diz que exige uma coragem colossal para suportar a experiência de não ser nada. Mas, como isso funciona na prática? Qual é a mecânica de ter coragem para não ser nada? Imagina isso como uma questão de física elementar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Certo. O ego é barulhento. Ele ocupa muito espaço interno, exigindo atenção, elaborando defesas, planejando como ser visto, como ser admirado ou como evitar rejeições. Nossa, sim, o tempo todo a gente está fazendo isso. O tempo todo. Aí o Eckhart explica que a alma precisa se esvaziar tão radicalmente de si mesma, abrir mão de suas vontades particulares tão completamente, que a presença do divino, o Ser Supremo, não tenha outra escolha senão habitá-la. O vácuo atrai o infinito. Perfeito. Enquanto houver um eu fabricando ruído e defendendo o território, não existe espaço nenhum para que o Logos, a verdadeira luz, se manifeste. Então, o misticismo e a teologia enxergam o ego como essa barreira espessa que bloqueia a luz maior. Faz sentido. Mas vamos avançar na nossa investigação? Vamos lá. Vamos sair um pouco do terreno da fé, que sempre exige uma crença em algo divino ou transcendente, e entrar no território mais árido e objetivo da razão secular e da ciência moderna. Boa transição. Se a gente tira Deus da equação por um momento, a ideia do egocídio ainda se sustenta? E aqui eu fiquei maravilhada ao encontrar ninguém menos que Albert Einstein no meio desse debate filosófico. Pois é, a inclusão do Einstein revela que a dissolução do ego não é apenas um luxo místico para quem medita na caverna, mas é um imperativo para a compreensão profunda da realidade física e humana. Sério que ele falava sobre isso? O ser humano é determinado pela medida em que ele consegue se libertar do próprio ego. Uau! E ele vai além. Ele descreve a nossa sensação cotidiana de separação absoluta do restante do universo como uma, aspas, prisão ótica da consciência. Prisão ótica da consciência. Essa expressão levanta uma pergunta gigantesca sobre o porquê disso acontecer, né? Se a separação é uma ilusão de ótica, por que o nosso cérebro projeta isso tão perfeitamente? Imagino que a biologia evolutiva tem uma parcela de culpa pesada nisso. Com toda certeza. O ego primitivo não foi o que manteve os nossos ancestrais vivos lá na savana africana. Ele gritava a minha fome é mais importante que a do outro. Fuja desse dente de sabre para salvar a minha pele. Era um mecanismo de pura sobrevivência. A biologia explica perfeitamente a gênese dessa ilusão. O cérebro primitivo precisava criar um senso agudo de separação para priorizar a autopreservação biológica. Tinha que garantir a perpetuação dos genes. Senão a gente não estaria aqui. Exatamente. A grande tragédia moderna é que nós herdamos esse software de sobrevivência extrema e agora a gente utiliza ele para navegar num mundo que não tem mais predadores literais atrás de cada arbusto. A gente tenta sobreviver no escritório, né? Pois é. Então nós usamos esse mesmo mecanismo primitivo de defesa de território para proteger as nossas opiniões na reunião de trabalho ou para vencer uma discussão irrelevante numa rede social. Nossa, sim. O software ficou desatualizado e se tornou a nossa prisão. Voltando àquela minha ideia de jogos e avatares, é como se a evolução tivesse colado um óculos de realidade virtual no rosto dos nossos ancestrais para ajudar eles a focar em não morrer. Boa analogia. A pessoa passa a vida inteira com esse trambolho na cara.
Ela anda pelos cômodos reais, mas o óculos projeta monstros e ameaças que só existem na cabeça dela. Ela reage a fantasmas. Tudo no ambiente parece hostil e gira em torno dela mesma. O egocídio que a ciência aponta seria um momento de maturidade absoluta em que a compaixão e o entendimento claro arrancam esse óculos de realidade virtual da nossa cara. E aí a mágica acontece. Num piscar de olhos, percebemos que estamos todos no mesmo cômodo, dividindo a mesma experiência e sem monstros reais caçando a gente. A quebra da ilusão óptica descrita pelo Einstein é exatamente esse momento de tirar os óculos. E para amarrar essa visão científica com a libertação prática, o autor do artigo nos apresenta as ideias do filósofo brasileiro Huberto Roden. Ah, sim, o Roden. Que estabelece uma linha divisória muito nítida entre morrer compulsoriamente e morrer espontaneamente. Morrer compulsoriamente seria a morte do corpo, né? A conta que chega para todo mundo, inevitavelmente. Exato. A morte biológica é uma imposição da natureza sobre o organismo físico. Ninguém tem escolha ali. Mas o Roden propõe que a morte do ego, o tal egocídio, deve ser um ato espontâneo da nossa vontade. Uma escolha ativa? E preste atenção na mecânica disso. Quando a pessoa dissolve conscientemente o seu ego, ela para de sofrer com as fricções do tempo e do espaço. Como assim fricções do tempo? Como ela não está mais protegendo um avatar construído lá no passado, nem projetando esperanças e medos num futuro imaginário, ela passa a habitar o que ele chama de eterno agora. É a libertação de toda essa carga de ansiedade cronológica, sabe? Faz todo sentido. E o pensador indiano Nisargadatta Maharaj, que também faz parte da nossa imersão de hoje, empurra isso para o limite final da lógica. Ele inverte completamente o que a gente entende por liberdade espiritual ou por autoconhecimento. O Maharaj é cirúrgico nisso. Ele diz que, na verdade, a pessoa nunca vai se libertar de nada. É o ápice do desapego. Nós passamos a vida inteira consumindo livros de autoajuda, meditando, fazendo terapia, com a esperança de criar um ego iluminado, né? Um ego livre de dores, pacífico. O avatar premium. Perfeito, um avatar premium. O Maharaj quebra essa fantasia ao afirmar que a libertação genuína não consiste em a pessoa ficar livre, mas sim em ficar livre da pessoa. Livre da pessoa. Isso. A pessoa é aquele pacote de hábitos, de memórias, traumas e títulos que a gente discutiu antes. A verdadeira liberdade é descobrir que a vida continua fluindo maravilhosamente bem quando esse pacote é simplesmente descartado. Nossa, isso dá um nó na cabeça, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Não é o nosso avatar zerando o jogo e ganhando o troféu de o bonequinho mais sereno e resolvido do pedaço. É perceber que a paz não precisa de um bonequinho para existir. Exatamente. A vida vive a si mesma. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Nós traçamos uma jornada incrível aqui. Sem dúvida. Começamos lá com os retalhos da psicologia budista, ouvimos o chamado do Rumi para morrer em vida, enfrentamos o desafio cristão de esvaziar o nosso pote e terminamos desmascarando a ilusão de ótica da consciência ao lado do Einstein. Uma baita viagem. O que isso muda de fato na vida de quem está nos acompanhando e precisa, sei lá, acordar cedo da manhã para trabalhar, pegar trânsito? Muda a percepção do esforço monumental que a gente faz para sofrer. A relevância prática da nossa imersão de hoje é expor a raiz do nosso cansaço mental e emocional mais profundo. O cansaço de ser a gente mesmo? Justamente. Nós vivemos reclamando do estresse das obrigações, da ansiedade de não estarmos onde queríamos, da dor de não sermos compreendidos. Mas se a gente dissecar essas emoções, veremos que a energia que nos esgota não vem da vida em si. A vida apenas flui. De onde vem, então? A exaustão vem do trabalho ininterrupto e hercúleo de dar manutenção contínua à máscara do ego. É cansativo demais proteger aquele castelo de nuvens todos os dias. Nossa, o peso de sustentar uma farsa que a gente acredita cegamente ser a mais pura verdade. Quando a gente abandona a trincheira e para de defender esse território imaginário, surge um alívio sem precedentes. Cai a ficha, né? Cai a ficha. A lição para aplicarmos hoje é a habilidade de questionar no meio da turbulência. Por exemplo, se alguém fura a fila na nossa frente e a raiva sobe, a pergunta interna deve ser:
quem exatamente se sentiu desrespeitado agora? O ego. Se um projeto falha no trabalho, quem exatamente está aterrorizado com essa derrota? Invariavelmente, a investigação honesta vai apontar para aquela estrutura frágil inventada. Ver essa estrutura pelo que ela realmente é, já é o começo do seu desmoronamento natural. E para fechar nossa exploração deste conteúdo tão provocador, eu quero propor um pensamento final para deixarmos germinando aí com quem está escutando. Manda ver. A gente viu que a promessa de uma vida plena, livre, conectada com a verdadeira realidade depende da nossa coragem de cometer esse egocídio, de quebrar em 1000 pedaços o espelho no qual a gente passa a vida admirando a nossa própria imagem distorcida. Mas vamos olhar ao redor. O que isso diz sobre a engrenagem principal da nossa sociedade contemporânea? Nós desenhamos um mundo que opera exatamente no polo oposto dessa sabedoria. A gente vive a era do ego em esteroides, né? Exato. Vivemos uma era guiada por métricas de engajamento, por dezenas de redes sociais focadas em hiperindividualismo. Somos incentivados desde cedo a desenvolver algo meio bizarro chamado personal branding, gerenciando o nosso próprio nome como se fosse uma marca registrada corporativa. É verdade. Construímos vitrines épicas das nossas viagens, das nossas conquistas, polindo e idolatrando diariamente esse exato espelho do ego que todos esses gênios e tradições gritam que precisamos quebrar. É o paradoxo moderno. Fica essa pulga atrás da orelha, então. Se amanhã, num surto de lucidez coletiva, toda a humanidade decidisse abandonar a ilusão do ego e cometer esse egocídio, a nossa atual estrutura social, baseada em consumo desenfreado, status e competição, entraria em colapso nas primeiras horas. Provavelmente. Ou será que, caminhando por cima dos escombros do nosso narcisismo, nós finalmente seríamos capazes de atingir aquele grau de maturidade e a compaixão universal de que o Einstein falava? Fica a reflexão. Será que finalmente perceberíamos que não há motivo para lutar por 1 milímetro a mais de espaço quando, na verdade, nós somos todo o oceano? Agradecemos imensamente a companhia de quem embarcou com a gente em mais esta investigação profunda. Foi um prazer. Até a próxima jornada pelas grandes ideias que movem o nosso mundo.